Você acredita, confia em Deus, está motivado, perseverante no seu caminhar, está prestes a alcançar de fato as promessas e o propósito de Deus para você, para a sua vida. Mas de repente bate na sua porta aquele atalho, aquele alvo fácil, rápido. E Deus diz para você: não pegue o atalho, não se agarre ao fácil e nem muito menos as facetas do rápido. Já ouviu aquele ditado: quem planta, semeia, colherá os seus frutos? Da semeadura? Então, tem tudo a ver com não pegar o atalho, mas seguir firme na sua jornada, sempre plantando, semeando, para que futuramente você colha tudo que você plantou. E olha, fica aqui comigo, não corra não, fuja não. Vamos descobrir de fato o que Deus preparou para o seu coração. Começamos em Gálatas, capítulo 6, e no versículo bem simples, que é o 9 e o 10, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, todos nós que acreditamos em Deus, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos que acreditam num Pai, em Deus. Olha, faça o bem para si mesmo. Deus quer que façamos também o bem para consigo. Então faça o bem para si. Escolha bons caminhos a seguir. Escolha tudo o que te faça bem. O que não te faz bem, que você sente aquele aperto no peito, aquela dor, aquele vazio, não escolha. Diga não para essas coisas. Mas escolha sempre fazer o bem para você, para o próximo e também para aqueles que é sua família na fé. Ou seja, essa palavra de Deus aqui no versículo 9 e 10, o que Paulo queria deduzir a todos nós que acreditamos e aqueles também que não acreditam? Olha, de fato, deveríamos não nos cansar, mas se o cansaço vier, que ficamos firmes, esperando aí a nossa colheita de tudo que plantamos e semeamos. Mas Deus já avisa e admoesta para que possamos aí escolher fazer sempre o bem, sem olhar a quem. Tanto os que crer como os que não crer, tanto os que acreditam como os que não acreditam, tanto os que estão na fé juntamente conosco, quanto os que não estão, que ficam um globo, tudo a mesma coisa, né? Mas o que eu quero trazer nesta palavra para você é que há muitas chaves sobre o não pegar atalho. E a palavra de Deus nos ensina o porquê do não pegar atalhos. E no acreditar em Deus, na promessa, confiante na vitória e em tudo que você visualizou e pediu para Deus. Porque Deus realiza sonhos. Muitas pessoas estão desfalecidas vivamente estão desfalecidas das promessas de Deus. E é por isso que eu digo para você hoje, através da palavra de Deus, não se desfaleça na fé, não se desfaleça no acreditar em Deus, porque Deus realizará em sua vida tudo o que Ele prometeu e todos os seus sonhos que você visualizou, que você orou, meditou e colocou na presença do Senhor. E às vezes você está prestes a alcançar o maior presente de Deus na sua vida, mas aparece aquele atalho, aquele alvo fácil, aquele algo rápido,
urgente. Às vezes você vai querer os seus sonhos se realizem da noite para o dia. E a bênção de Deus, ela vem no tempo certo e ela é grande, ela é preciosa. Às vezes você está perto de conseguir agarrar essa bênção, mas porque você queria algo tão rápido, não conseguiu ficar ali trilhando o seu caminho, não conseguiu ficar firme no seu processo, você pegou o atalho que te apareceu. E aí é o que Deus quer dizer para a sua vida: fique firme, você saberá a hora exata e o que é meu para com você. Às vezes, quando você vê um atalho, você diz: ah, foi Deus que me deu, foi Deus que enviou, porque Ele sabia que eu estava com pressa. Mas às vezes não é Deus não, tá? Às vezes são oportunidades que aparecem disfarçadas para você. E aí é que mora o perigo, porque se você pega essas bênçãos disfarçadas, rápidas, fáceis, ligeiras, você pode perder aí o seu maior presente, que realmente era o que Deus tinha preparado para você. E às vezes você até se pergunta o porquê de estar passando por isso ou por aquilo, mas é porque a bênção de Deus, ela é certeira e você tem o discernimento. Deus coloca em seu coração, faz você entender o que é dele e o que não é. Tá? E aqui no capítulo 37 de Salmos, fala um versículo muito importante, uma chave muito poderosa para o seu coração. Diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Às vezes vemos muitas pessoas que nem entendemos porque prosperam mais rápido. Muitas pessoas têm dúvidas do que o porquê que aquela pessoa que nem faz o bem prospera tão rápido. Mas o que acontece? A palavra de Deus já fala isso para o seu coração. Descansa em Deus e espera somente nele. Não te irrites por causa de homens que prosperam em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E olha, essa palavra fala de descansarmos no Senhor e esperar de fato a promessa e todo o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Esperar significa agir, entrar em ação. Em ação como? Orando, meditando na palavra, confiante, continuando andando. Mas Deus, ele responde. E olha, entregar o caminho a ele, descansar nele, é um dos pedidos que o Senhor faz ao seu coração. E esperar nele com paciência. Deus fala que o contratempo dessa admoestação é a recomendação para não se deixar perturbar pelas pessoas que querem o seu mal. E olha, porque o sucesso, mesmo que essas pessoas que querem o seu mal tenham sucesso, o deles serão temporário. Na palavra de Deus fala que as pessoas más que fazem o mal, que querem atentar sobre a sua vida, mesmo que você veja essas pessoas prosperarem, terem sucesso e você não entenda o porquê, saiba, é temporário. E a sua bênção, olha para o Senhor, espera nele com paciência. E ele te dará o discernimento para não pegar o atalho, o alvo fácil e nem muito menos as facetas do rápido, mas se agarrar na promessa e no propósito que é bem maior do que essas três coisas. E a palavra de Deus diz mais aqui em Provérbios capítulo 3 e no versículo 5 ao 7 diz
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu amo esse versículo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É muito lindo. E no versículo 8 diz ainda um versículo que eu amo. Se você faz essas coisas que diz o versículo 5 ao 7, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Perfeito demais. O que diz essa palavra? Diz endireitar-nos, corrigir o nosso caminhar, corrigir o nosso olhar, ver de fato se estamos seguindo aí ou nos agarrando a atalhos que aparecem em nossa vida. Se estamos seguindo em frente num caminhar reto, ou se estamos aí sendo direcionados por Deus, ou se estamos nos agarrando, nos apegando ao fácil, ao rápido e ao atalho que nos aparecem para nos distanciar do nosso propósito e da nossa bênção no Senhor. E Deus é muito lindo, né? Porque Ele sempre está nos mostrando o melhor caminho a seguir, o melhor caminho a percorrer. E basta nós nos atentarmos de fato como as experiências da vida falam, né? Aqui no Isaías capítulo 55 e no versículo 8 e 9 diz assim pra gente, pra você principalmente: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu me agarro muito nesse versículo, porque Deus fala comigo. Às vezes a gente tem planos, sonhos, projetos, temos muitos desejos em nossos corações, temos muito querer, muitos arrependimentos também do que não fizemos, do que queríamos fazer, que deixamos para trás por causa do medo, da falta de confiança. Mas eu sempre digo que aquilo que não deu certo, aquilo que Deus tira, às vezes também é um sinal de Deus para a nossa vida, do que é realmente bom e importante para nós. Às vezes o que temos que aprender a apreciar e dar valor no simples, no comum, nos pequenos detalhes, para que quando alcançamos o grande, o almejado projeto, o almejado objetivo, o almejado plano e sonho de Deus para a sua vida, possamos dar valor de fato em tudo isso. E olha, essa palavra é muito legal porque o profeta chamou todos os povos a buscar a vontade de Deus para eles. E olha, todos precisam se arrepender, corrigir de fato o caminho. Se você vê que por onde você está seguindo, você sente lá no fundinho que tem algo te incomodando, algo não está certo, busque orientação primeiro de Deus e Ele te guiará com intuição, com discernimento, através da palavra também, através de pessoas boas que fazem o bem, que querem ter o bem e te mostrem aí o caminho certinho a você seguir. E aqui diz mais que os planos dos seres humanos não são os caminhos de Deus, no versículo 8 e 9. Os caminhos de Deus são mais altos e melhores que os caminhos do ser humano. Todos precisam buscar o Senhor agora, quando ele pode ser encontrado. Isso é uma chave, né? Porque quantos de nós perdemos muito tempo acreditando em coisas supérfluas, sempre buscando, nos agarrando a algo que é passageiro, enquanto Deus que é eterno, é real,
Ele mostra nós dia após dia que é eterno e ele é real, sim. Na minha vida, pelo menos, eu tenho muitos testemunhos. E se eu estou aqui hoje com você e você está aqui me ouvindo, é porque eu tenho um testemunho de vida, testemunho de saúde, testemunho de renascimento, testemunhos que podem agregar ao meu coração que de fato Deus é real. E ele tem demonstrado isso dia após dia, no não faltar as coisas. Às vezes achamos que tudo que temos, que tudo que somos é pelo nosso esforço. Mas aí é que nos enganamos. Tudo que temos e tudo que somos é porque existe um Deus invisível, muito, extremamente maior do que nos nossos olhos podem ver. E olha, ele age de várias formas, sendo em pessoas, coisas e até mesmo no reino espiritual. E se você não acredita, continue comigo, mas se você acredita, continue também, porque a palavra de Deus não é só para mim, mas é para o seu coração. E olha, vamos ver o do não porquê pegar atalhos. E aqui, olha, eu tenho mais versículos para o seu coração e se encontra em Provérbios, capítulo 16, no versículo 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muito forte esse versículo, muito forte. A palavra de Deus é mostrada na forma pela qual ele criou o mundo, os planos soberanos de Deus desde o início da criação até os dias de hoje é visto, é nítido. Muitas pessoas passam por histórias, processos e fatos reais totalmente diferentes, mas que são testemunhos vívidos de que Deus é real e ele vive na sua vida. E olha, o que tem tudo a ver, Yane, com o atalho? Tem tudo a ver. Porque quando escolhemos fazer o bem, estamos plantando, semeando para colher futuramente. Quando escolhemos seguir o caminho no qual Deus nos mostra, porque sentimos, discernimos o caminho a que Deus quer que nós seguimos. Quando não pegamos esses atalhos, não viramos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguimos em frente, olhando para Deus, buscando caminhar em Deus, para de fato recebermos e alcançarmos nossos sonhos e realizarmos assim as promessas de Deus em nossas vidas, também é um ato de obediência, um ato de respeito e um ato de fé, confiança, acreditando que vai se concretizar, se realizar. Então, tudo isso tem a ver com não pegar o atalho. E às vezes as coisas mais fáceis são parecidas serem melhores, mas nem sempre é. Então, aqui, olha, no capítulo 1 de Tiago, e no versículo 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que quer dizer essa palavra ao nosso coração? Eita, aqui pegou. Significa que o potencial que cada um temos, que Deus deixou para cada um, já tem em nós bastante maturidade. Maturidade em escolher e maturidade em decidir. Está relacionado com a realização de sua caminhada, designada aqui na terra por Deus. Ela faz com que lutemos para alcançar um alvo que somente Deus pode fazê-lo alcançar. Então saiba, Deus em sua palavra diz que ele já colocou o potencial em você para você aí colocar a sua realização na luta para alcançar o alvo que somente Deus
pode fazê-lo alcançar. Saiba, espere confiantemente, esteja firme, não desista, continue lutando para alcançar o seu alvo. As coisas que são ruins, que você sente em seu coração, que não te fazem bem, diga não, retire. São atalhos fáceis e rápidos, coisas que não eram para você. Mas se está firme no seu processo, saiba, você receberá as promessas e o propósito de Deus. E não estão demorando não, tá? Já está prestes de você alcançar, porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos não podem ver, mas Deus está em ação o tempo todo para você. E em Salmos, para finalizarmos, no capítulo 32, e 8 e 9, diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas, assim diz o Senhor Deus, te darei conselho. E ele diz mais para o seu coração: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados de outra sorte, não te obedece. E Deus usou quem para dizer essas palavras para conosco? O salmista consola os outros com base no que aprendeu com o próprio sofrimento. E olha, ele admoesta nós, ouvintes da palavra de Deus, a não se comportarem como cavalos ou mulas que não têm entendimento, que precisam ser constrangidos pela força, porque a obstinação trará consequências dolorosas. Aqueles que não reagem espontaneamente a Deus sofrerão a disciplina de Deus no julgamento. Por que muitos falam sobre o dilúvio? O dilúvio foi uma passagem que provavelmente muitas pessoas conhecem a história de Noé, seus filhos, sua família, todos os animais escolhidos de 2 em 2, e quanto Noé lutou para que toda a cidade dele ouvissem a voz de Deus, ouvissem ali o que ele havia proclamado através de Noé. E olha, nem todos deram ouvidos não, na verdade, nenhum daqueles deram ouvidos. Todos riram, falaram que era mentira, que ele já estava enlouquecendo e quantas outras coisas Noé ouviu. Porque Deus instruiu a Noé construir uma arca enorme na qual iriam adentrar ali quem acreditasse, quem confiasse em Deus. Por que, Yane? Deus não é amor? Deus não quer salvar a todos? Deus não ama a todos? Claro que Deus ama. Você já viu um pai querer que o seu filho ande pelos caminhos errados? Que caminhos errados esse? Nos vícios, né? Na maledicência. Quem é que quer ver o seu filho nu na rua? Bêbado, viciado? Nenhum pai quer ver. Assim também é Deus. Deus é um pai que te buscou para ser filho, filha. E ele não quer que você viva ou esteja sofrendo em calamidade, em sofrimento à violência, em sofrimento ao vício, e nem muito menos que anda triste, abatido, em depressão, ou muito menos angustiado. Deus, seu pai, ele não gosta de ver você chorando e arrependido, amargurado, sem amor por si, sem acreditar. Ele sente por você. A mesma coisa foi no tempo do dilúvio. Ele usou Noé, que era um homem
que confiava em Deus, temente à palavra de Deus, temente à voz de Deus. E ele fez tudo que Deus designou para ele. Ele fez a arca do tamanho da medida que Deus já tinha passado, da forma estratégica que Deus tinha orientado. Foi proclamar a palavra, evangelizar, levar a palavra, pediu para que seus filhos e filhas também levassem adiante o que iria acontecer se caso todos aqueles não se arrependessem. E por que tem que ter o arrependimento no não seguir atalhos? Porque o arrependimento tem tudo a ver, o não deixar de pegar as promessas de Deus. É preciso corrigirmos quando fazemos algo errado ou até falamos algo que sabemos de fato que não foi legal, sentimos em nós quando estamos errados. E a mesma coisa é o corrigir e o arrepender-se. Então, todos riram, zombaram, ninguém deu aval a Noé, muito menos acreditaram no Deus de Noé. Mas eu quero te dizer, Deus é teu Pai, é teu amor, Ele é teu tudo, Ele te dá tudo. Você tem tudo, tanto as promessas como a herança, e tem um coração de Deus à sua presença. Tem o amor de Deus. Só que Deus também é justiça. Como o pai tem que disciplinar, mostrar o caminho a seguir para o seu filho, Deus também é justiça. Ele mostra o caminho para todos os seus filhos. E daí veio o dilúvio e todos aqueles que não quiseram a presença do Pai, não quiseram arrepender, não quiseram acreditar de fato, duvidaram, questionaram e realmente não quiseram. Fizeram sua escolha, sua decisão e daí navegaram no dilúvio. Mas o que eu quero dizer é que corrija o seu caminho. Se você está pegando atalhos fáceis e rápidos, comece a se observar e olha, espera no Senhor, continue em ação, porque Deus fala na palavra dele que ele ali te dará conselhos, como diz no versículo 8. Vou ler novamente só para você entender. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sobre as minhas vistas te darei conselhos. Então, sobre as vistas do Senhor Deus, Ele te dará conselhos. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo estão sempre com você. Acreditando você, sim ou não, saiba, eles estão sempre olhando por você, buscando até o último momento para que você o acredite, para que você o busque, para que você fique perseverante. E eu sei que você está. Então, estrela de Deus, muito obrigada por estar até aqui comigo. E se você ficou até aqui, diga: eu estou confiante em Deus, ou eu vou esperar em Deus. Olha, e Ele faz, e Ele já está cumprindo na sua vida. Acredite, aconteça. Curta, se inscreva, compartilhe, olha, ativa as notificações e vamos fazer aí brilhar com Deus cada vez mais. Você, eu, nós, todos juntos. Um grande abraço, Giane, para você e até a próxima, hein?